Fala galera, tudo bem? Eu sou o Rafa, @RDRafo em todas as redes sociais, me segue aí. E você está aqui comigo hoje, começando o módulo Figma ao infinito e além. Nosso primeiro vídeo hoje, a gente vai ver o básico do Figma, o que ele é, como ele funciona. E depois, nos próximos vídeos, a gente já vai entrar em áreas um pouquinho mais avançadas do software. Beleza, galera? E aí, deixar claro, já vou te avisar aqui, antes de a gente começar, antes de eu começar a explicar sobre o Figma, que o objetivo aqui é passar bem por cima mesmo, não vou entrar em detalhes ali de ferramentas e tudo mais. Eu vou fazer um apanhado geral do software e depois nos próximos vídeos a gente vai entrar em exemplos práticos e ali eu espero que a gente fazendo juntos você consiga entender um pouco mais sobre como o software funciona, beleza? Então, vamos lá? O que é o Figma? O Figma ele é um software de prototipação. E o que é prototipação? Então a gente tem que voltar um passo atrás e falar sobre Design Thinking. O Design Thinking é uma metodologia de descoberta e solução de problemas que muitas empresas de tecnologia usam e ela consiste basicamente de 4 etapas. Então a primeira etapa ela é a descoberta. Então você vai fazer uma descoberta sobre qual é o problema, qual é a necessidade da pessoa que você está querendo resolver esse problema, como esse problema precisa ser resolvido. Vem toda uma etapa de imersão ali na descoberta sobre o que você precisa fazer, Em seguida, você tem a etapa de exploração, que é quando você vai entender todo o escopo do projeto, o tamanho do problema, antes de poder começar a trabalhar na solução em si. A terceira etapa é a etapa onde você tem as soluções e você começa a testar essas soluções para ver se elas resolvem o problema mesmo, Então você vai geralmente testar essas soluções com as pessoas usuárias para quem você está desenhando essas soluções, E por último, vem a etapa de feedback, quando você avalia se a solução foi efetiva, você avalia se com essa solução surgiu novos problemas, ou se essa solução também poderia ser aplicada em outro problema, e aí você começa a trabalhar nesse ciclo constante e infinito, Essas etapas, elas funcionam, são ciclos, então você está sempre passando pela descoberta, pela exploração, pela testagem e pelo feedback final da solução do problema. E onde o Figma entra nisso, Ele entra na parte do teste, Então, quando a gente fala de software de prototipação, a gente fala de protótipo, e um protótipo é uma espécie de solução de problema para ver se aquilo resolve antes de você aplicar numa escala maior. E quando a gente fala especificamente de aplicativos e soluções de tecnologia, a gente fala, muitas vezes, essa prototipação começa no lápis e papel, Então, o protótipo mais barato, mais rápido que você consegue fazer é no papel mesmo. Você consegue validar uma ideia com uma pessoa usuária simplesmente desenhando ali e pedindo para ela interagir com o papel. Muitas vezes esse protótipo em baixa fidelidade funciona muito bem. Passar aqui. Às vezes você consegue fazer esses protótipos um pouco mais elaborados, simulando aqui um gesto de navegação, de arrastar aqui para o lado, para ver se isso faz sentido para a pessoa usuária, se ela entende, como ela usaria, se é a melhor maneira de exibir a informação que você precisa exibir. Então o protótipo serve para você acelerar essa etapa de descoberta e validar se a solução faz sentido. Aqui você já tem essa solução no papel já sendo passada para um software, Você consegue fazer isso em qualquer software gráfico, mas o Figma ele é um software de prototipação pensado para isso, Então aqui você já tem um protótipo não é nem a interface final, mas é um wireframe desenhado aqui, e você consegue ver que algumas áreas têm essas setinhas de navegação que é para simular mesmo as diferentes páginas ou diferentes setores do aplicativo que a pessoa usuária navegaria, Então você consegue testar um protótipo com uma pessoa através do Figma. E não tem só o Figma, Existem vários softwares de prototipação no mercado. Basicamente todos eles são muito parecidos assim. Então meio que se você aprendeu um, você aprendeu todos. Então você tem o XD, que é da Adobe, que também é muito parecido com o Figma. Você tem o InVision, você tem o Sketch, que ele é mais exclusivo não, ele roda somente em produtos Apple, Então você não consegue acessá-lo através do Windows.
Existem vários softwares, né? Então, eu recomendo você testar todos. A maioria tem esses planos gratuitos que você consegue testar, desenvolver e brincar por aí. Mas por que estamos focando exclusivamente no Figma? Primeiro, né, então a gente tem aqui primeiro essa pesquisa da UX Tools, que eles fizeram aí no final do ano passado, com 4.500 designers do mundo todo, e avaliaram, né, qual era o software que eles usavam de prototipação. Né, e você consegue ver que ao passar dos anos, o Figma é o principal. Né, inclusive saiu a pesquisa desse ano, e o Figma continua no topo, ele continua crescendo, ele está em ascendência ainda. Então ele é o software mais utilizado para prototipação, e não somente para prototipação, ele também é utilizado para desenhar user flows, para desenhar interfaces, para fazer o handoff, né, que é quando você passa as telas para as pessoas que vão desenvolver, para desenhar design systems e até para trabalhar com versionamento de aplicativos e tudo mais. Ele só não ganha aqui no Brainstorm, que é o Miro que apareceu em primeiro lugar, e no Zoom, porque ele não tem a funcionalidade de webcam ainda, ele não sabe do futuro, né? Então, o Figma ele é o software mais utilizado hoje pelas pessoas designers, ele é o software escolhido por muitas empresas. Então, se você quer trabalhar nessa área, ou se você quer conhecer e praticar, trabalhar com Figma é um bom passo que você pode fazer. Mas também não é só isso, né? Não é só porque todo mundo está usando que vale a pena. Ele tem as vantagens dele. Primeiro, ele roda direto no navegador, então você consegue acessar o seu site pelo qualquer navegador, não precisa baixar, não precisa instalar nada. Ele tem um suporte da comunidade muito grande, então ele tem arquivos que você pode duplicar na sua conta, ele tem plugins que você pode instalar e aumentar as funcionalidades do software. Tudo isso gratuito, né? Tem as versões pagas e tal, mas tem muito material gratuito, muita coisa boa. A comunidade do Figma é muito unida, é muito bacana. E também ele tem a edição multiplayer, então você consegue trabalhar aí com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Com times ao mesmo tempo. Você consegue compartilhar os seus protótipos, compartilhar os seus designs com outras pessoas, com desenvolvedoras, enfim, você tem maneiras muito fáceis de compartilhar e colher feedback também, porque as pessoas podem deixar comentários, elas podem tirar dúvidas, elas podem navegar no seu protótipo, testar o seu protótipo. Então isso é muito bacana, isso facilita muito a vida de quem está fazendo protótipos e precisa testar esses protótipos. E por último, e não menos importante, ele é gratuito, né? Ele tem a sua versão gratuita com armazenamento ilimitado de rascunhos, né? Então, você trabalhando com rascunhos, ao invés de publicar os seus projetos lá na sua pastinha, você consegue trabalhar com arquivos infinitos. Isso é ótimo para quando você precisa aprender, né? E fica tudo salvo na nuvem. Então, como você consegue acessar do navegador, você consegue acessar os seus arquivos de qualquer computador que você tiver conectado na internet. Então, galera, é por isso que a gente está falando sobre o Figma aqui hoje. E agora eu vou falar para você como é o Figma a primeira vez que você abre. Na verdade, aqui já é o Figma, né? Já estamos aqui no Figma. Vou criar um novo arquivo aqui. E aí, a primeira vez que você abre o Figma, você vê essa tela em branco aqui, né? Não sei se você já chegou a usar o Photoshop. Nas primeiras versões do Photoshop, quando eu instalava e abria, ele aparecia aquele monte de menu, aquele monte de coisa. Eu pensava, meu Deus do céu, por onde eu começo? Eu só queria tratar uma foto, fazer alguma coisa assim. E no Figma, você tem uma sensação quase um pouco contrária, né? Você fala, por onde eu começo? Eu só queria desenhar uma interface, né? Queria desenhar alguma coisa. Cadê os botões? É esse mesmo software que a equipe do Spotify usa para desenhar o aplicativo? E sim, é esse software que a equipe do Spotify usa para desenhar o aplicativo. Ele é todo assim, minimalista, parecendo que está faltando coisa, porque as ferramentas são por contexto, né? Então, aqui no topo nós temos as principais ferramentas aqui do Figma, as ferramentas de desenho, seleção, texto e enfim. Vou falar um pouquinho delas logo. Mas o que eu quero dizer é que quando você seleciona uma ferramenta, né, e você tem um objeto aqui, aí no menu lateral ele vai dar o contexto, né? Então, dependendo da ferramenta que eu selecionar, ele vai alterar de acordo com o que tiver selecionado, tá vendo? Então, se eu digito um texto, ele vai dar as opções de texto aqui. Se eu seleciono uma forma, ele vai dar as opções da forma aqui.
Se eu quero desenhar um frame, ele vai das opções do frame aqui. Então, as ferramentas, as opções das ferramentas, elas ficam aqui nesse cantinho, beleza? Então, antes de mais nada, né? Como o Figma está dividido? Opa, cliquei, fiz coisa errada aqui. Como o Figma está dividido? Primeiro, ele está dividido em camadas, né? Então, eu posso criar aqui duas formas, né? Deixa eu selecionar outra aqui. Ele vai criando camadas de objetos aqui. Posso ocultar a visualização de cada uma independente, né? Então, deixa eu colocar ela aqui, ó. Posso empilhá-las, né? Como a maioria dos softwares fazem, né? As camadas de desenho. E também posso ter páginas, né? Então, eu tenho esse aqui, a página 1, posso criar uma página nova. Quantas páginas eu posso ter no arquivo? Eu acredito que sejam infinitas. Acho que o quanto a sua máquina aguentar o processamento ali de coisas ao mesmo tempo. Eu posso tirar o zoom aqui, cabe muita coisa na tela de pintura. Então, a tela de pintura não, essa tela em branco aqui, ela cabe muita coisa. Então, você consegue trabalhar aí com os arquivos, com os seus desenhos, de maneira muito fácil e muito simples. E como isso funciona, né? Primeiro, você tem a ferramenta dos frames. O frame é a sua tela de pintura. É nela que vai acontecer ela é como se fosse um grupo, né? Onde você vai colocar os desenhos, as suas coisas aqui. Tá vendo que quando eu arrasto, ele já mostra que eu estou arrastando o objeto dentro do frame aqui. Então nós vamos falar muito sobre frames aqui nos próximos vídeos. E por isso que é importante que você entenda que o frame é onde a magia acontece, né? Ela é a sua tela de pintura, seu artboard. Ela que é o componente principal ali para você ter os seus desenhos, as suas telas e tudo mais. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um post um post pro Instagram, eu vou fazer um frame aqui, vou colocar o tamanho dele aqui de 1000 pixels, né? 1000 por 1000, opa. E vai ser nesse frame que eu vou desenhar a arte que eu preciso para exportar para uma rede social, por exemplo, né? Então, quando eu seleciono o frame aqui, ele dá algumas opções, porque ele é um software de prototipação para prototipar produtos digitais. Então, ele dá algumas opções de interface aqui, né? De Android, de iPhone, de tablet, de desktop. Mas ele também dá algumas opções de apresentação, de slides, né? De social media também, ó, tá vendo? Então você tem algumas opções. O frame é o seu componente principal para agrupar as suas interfaces, suas artes aí. Então isso é importante. Seguindo aqui do lado a gente tem as ferramentas de forma, né? Então já desenhei algumas formas aqui, mas a gente tem aqui o retângulo, a linha, a seta, o círculo, aqui o polígono. E o legal é que, por exemplo, você desenha um polígono aqui, né? Vou desenhar um aqui e um círculo aqui também. Opa. Oh, meu Deus. Aqui. Vamos. Quando eu seleciono aqui uma forma, eu consigo controlar aqui a curvatura dessa forma, né? Pela essa alcinha aqui, tá vendo? Eu consigo controlar ela aqui. Aqui eu consigo aumentar a quantidade de pontas dela, tá vendo? Ó? Então eu consigo controlar algumas configurações da forma aqui através dessas alcinhas. Mas eu também tenho aqui no lado as configurações da forma aqui. Consigo alterar nesse slider aqui também no lado, tá vendo? Ó, eu tô alterando a ponta dele aqui. E a mesma coisa o círculo também, né? Eu tenho essa alça, eu consigo, se eu segurar o Shift, eu consigo aqui criar esse meio círculo aqui dessa maneira bem fácil. Aqui também posso fazer um arco, posso desenhar, trazer o arco aqui da maneira que eu quiser, tá vendo? Então você consegue desenhar de uma maneira muito fácil, muito simples, trabalhando aqui das propriedades das formas. Temos aqui também a ferramenta vetor, né? Então eu consigo desenhar, né? Ter esses traços vetoriais aqui. O Figma também tem essa ferramenta. Toda vez que eu quiser, tem um objeto, eu quiser editar os nós desse objeto, é só apertar Enter. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Apertei Enter, ele fica selecionável, consigo clicar e alterar os nós, desenhar os nós do jeito que eu quiser. Consigo ter toda a edição de vetores aqui através dessa maneira. Terminei de editar, aperto Enter e ele sai do modo edição. Ou eu clico duas vezes também e ele entra nesse modo aqui, tá vendo que tem até um botãozinho Done aqui. Terminei de editar, eu volto para o modo que eu estava. Em seguida temos o texto, que funciona basicamente como todas as caixas de texto do mundo, não tem nada de diferente. Ferramenta de navegação, então é a mãozinha onde eu consigo navegar
aqui na minha tela infinita aqui. E ferramenta comentário, onde eu consigo deixar comentários, deixar feedbacks, né? Então eu consigo digitar qualquer coisa e aí eu posso postar. E aí a pessoa, que é a editora, né, ela pode ver aqui, ela pode resolver o comentário, ela pode responder, ela pode tirar uma dúvida, agradecer, né? Você pode copiar o link para o comentário, enfim. Essa aqui é muito importante para quando você trabalha com várias pessoas, um time muito grande. E aí agora, deixa eu voltar aqui. Bom, se não tiver nenhuma ferramenta selecionada, né, está com a minha seta de navegação aqui selecionada, eu consigo alterar a cor do fundo da minha tela de pintura. Então, configurações básicas aqui. E eu tenho 3 abas aqui no topo, né? Aba Design, aba Prototype e aba Inspect. A aba Design, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. É a aba onde tem as propriedades do objeto que tiver selecionado. A aba Prototype é a aba onde você vai criar as interações, as navegações de um frame para o outro. Depois a gente vai ver muito sobre isso no futuro, fique tranquilo. Não vou entrar em detalhes agora. E na aba Inspect é o que você vê, né? Você vê em código o que está selecionado na tela, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho esse quadrado cinza, ele vai dar aqui o tamanho, as dimensões do quadrado, a cor dele aqui, e vai gerar um código para a pessoa desenvolvedora que estiver fazendo poder copiar, né? Eu tenho até aqui links para copiar e poder fazer o trabalho de front ali mais rápido e mantendo mantendo do jeito que foi desenhado, né? Mantendo a consistência aqui do design. Então, são as 3 abas principais aqui. Vou voltar para a aba de design, porque aqui é onde a gente vai ficar, né? A gente vai ficar nessa aba a maioria do tempo. Então, primeiro aqui eu tenho as ferramentas de organização do objeto, né? Eu consigo ordenar ele aqui, grudar ele aqui em relação ao tamanho do frame. Deixa eu voltar ele aqui para o topo. Também eu consigo controlar o tamanho dele aqui através desses navegadores aqui, né? Desses sliders aqui. Consigo rotacionar ele caso eu queira, tudo através dessa abinha aqui de tamanho e de posição. E aqui embaixo a gente tem a aba de constraints, né? O que são as constraints? As constraints, elas como você estivesse falando para o Figma, qual é a posição que o objeto que tiver selecionado vai se comportar dentro do frame. Por isso que é importante a gente ter esse conceito de frame na cabeça, porque se eu selecionar esse objeto aqui, eu estou informando para o Figma que ele vai ficar centralizado, aliás, vai ficar grudado na esquerda e no topo. E aí, se eu redimensionar esse frame, não vai acontecer absolutamente nada, porque eu estou arrastando o frame para o lado errado. Mas se eu arrastar para esse lado, eles vão ficar sempre presos aqui no topo e na esquerda, tá vendo? Muitas vezes você vai desenhar vamos supor que você está fazendo um post assim, né? E aí você fala, quero aumentar o tamanho. Você arrasta aqui e ele vai levar tudo para cima. Você fala, não, mas eu queria que ele ficasse aqui embaixo. Por que está acontecendo isso? Né? Então você quer arrastar aqui e ele não vem. Porque os constraints estão setados para ele ficar nessa posição. Eu poderia, por exemplo, deixar ele centralizado no meio. E aí não importa a posição que o frame tiver, ele vai manter aqui a posição dele centralizada em relação ao tamanho do frame. Isso é muito importante no futuro, a gente vai ver mais sobre isso, mas por enquanto é para isso que servem os constraints, é onde você informa para o Figma qual é a posição do objeto selecionado em relação ao frame que ele está dentro. Depois nós temos aqui as ferramentas de cor, né? Então eu consigo alterar a cor desse objeto, consigo adicionar mais cores aqui, né? Consigo controlar a opacidade aqui, posso adicionando camadas de cores, e cada camada eu consigo adicionar modos de mesclagem, algo parecido com o que o Photoshop tinha, né? Os modos de exibição de mesclagem, como Overlay, Multiply, Color Burn. Depois posso falar um pouquinho somente sobre isso, mas enfim, é nessa abinha aqui que eu adiciono o preenchimento. Também adiciono o contorno, né? Posso adicionar contorno dentro desse objeto. Posso adicionar efeitos. Nós temos 4 efeitos aqui dentro do Figma. O primeiro é o Drop Shadow, que é a sombra projetada. Ó, consigo setar ela aqui, sombra projetada. Temos aqui a sombra interna. Deixa eu
tirar o contorno. A sombra interna é igual à sombra projetada, mas ela é dentro do objeto. Tá vendo? Nós temos também o Layer Blur, ou seja, é o desfoque dessa camada. E temos aqui o Background Blur, que ele não vai fazer nada aqui, mas ele vai deixar o que tiver embaixo dele desfocado. Ó, vou dar um exemplo para você aqui. Aparentemente não mudou nada, mas se eu tirar a opacidade desse carinha aqui, ó, tá vendo que o fundo ficou desfocado? Aliás, o que tá dentro dele ficou desfocado. É nesse modo que as pessoas usam para fazer esse efeito de vidro, né, como se fosse uma peça de vidro. Então, são esses os 4 efeitos aqui que o Figma oferece. E por último, nós temos a aba de exportação, né, onde eu consigo exportar ou o objeto que tiver selecionado ou o frame, né? Posso exportar o frame inteiro ou o objeto. Posso exportar em PNG, em JPEG, em SVG ou em PDF. E aí você consegue ter até um preview aqui, tá vendo? Se eu selecionar ele, é assim que esse carinha vai ser exportado. Esse aqui também, tá vendo? Tem um previewzinho aqui. E, bom, basicamente esse é um geralzão aqui do Figma, é assim que ele está organizado. É importante falar também, né, que eu renomeio o arquivo aqui em cima, né? Então, arquivo inicial é aqui que eu renomeio. Aqui no botão Share eu tenho a opção de compartilhar esse arquivo com as pessoas, né? Então, eu posso ver quem vai editar, quem vai visualizar, posso copiar o link, posso embedar ele também. Então, tem as opções aqui de compartilhamento, e esse play é onde a gente vai apresentar o nosso protótipo quando ele for interativo. Vamos ver isso mais pra frente, mas por enquanto esse aqui é o básico do Figma. Eu espero que você tenha gostado. Se você aprendeu alguma coisa que você não sabia, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para quem está começando a aprender, e vamos pro próximo, que quando o nosso próximo vídeo a gente já vai começar a falar sobre a nossa primeira ferramenta que você precisa aprender no Figma. Beleza, gente? A gente se vê no próximo vídeo e até lá!